Mercado imobiliário em 2026, como é que ele fechou o primeiro semestre? O que se cumpriu aí de expectativas e o que não? E como é que eu faço para entrar nesse mercado imobiliário, Luciano? Então, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te responder. Eu sou o Luciano Alter, broker e sócio da Remax Terrazzo, e estou aqui retomando o meu canal do YouTube, que sempre falou para empreendedores, vai continuar falando, só que agora com grande foco para o empreendedor do mercado imobiliário. Você que quer entrar nesse mercado, que é um mercado que transforma vidas. Eu sempre falo, o mercado imobiliário transforma vidas da porta para dentro e da porta para fora. Então, faça parte dele. Então, vem aqui comigo, vamos começar aqui. Prende a alma aí no corpo e me acompanha. Mercado imobiliário, muita gente, como sempre, fala, o mercado imobiliário parou, esse ano tem Copa, esse ano tem eleição, esse ano tem crise, esse ano tem tudo, né? Primeira coisa que é importante a gente falar é que a gente primeiro tem que sair desse lugar. Essa questão de crise, né, no mercado brasileiro a gente já viveu inúmeras aí, e a gente vem vivendo um momento, desde a pandemia e pós-pandemia, que hoje a gente chama de permacrise, ou seja, é uma crise depois da outra, é um acontecimento depois do outro. Eu que procuro aliar muito essa questão dos negócios ao comportamento do consumidor, a tudo que está acontecendo aí, venho acompanhando e estudando isso, agora traduzindo para o mercado imobiliário, e isso tem trazido para as pessoas muita insegurança. E esse é o nosso cenário. A gente primeiro tem que entender que é dessa forma que a gente está vivendo, mas é dessa forma que a gente tem que se desafiar e tocar a vida e continuar fazendo os negócios acontecerem. No caso do mercado imobiliário, a gente tem aí a questão dos juros que ainda estão altos, mas a gente tem do outro lado dos dados que mostram que a gente ainda tem atividade, crédito e demanda. Então, a pergunta correta não é se o mercado parou. Na verdade, a pergunta correta é que mercado existe agora. E é isso que a gente tem que se perguntar, e é isso que eu vou responder nesse vídeo. Continua aqui. Porque os números vão mostrando que o movimento continua existindo. E se a gente fosse pegar 2026 aí e tentar traduzir esse primeiro semestre, em 3 palavras, a gente teria o seguinte: a primeira palavra que poderia representar esse cenário do primeiro semestre, em conceitos que facilitem a nossa análise, a primeira palavra seria resiliente, né? Por quê? Porque os negócios continuam, vendas e crédito e a intenção de compra, elas seguem relevantes. Temos desafios, mas o mercado está resiliente, ele está resistindo. Só que, ao mesmo tempo, temos a segunda palavra aí, o mercado está seletivo. Por quê? Porque os juros ainda altos, né, a expectativa de uma queda mais rápida e maior da taxa de juros no primeiro semestre de 2026 não se concretizou, né? Então, o mercado está mais seletivo, porque esses juros altos, eles filtram a demanda. O crédito e a questão da entrada, a questão da renda, eles estão definindo mais ainda quem compra, quem tem possibilidade de comprar. E a terceira palavra aí seria desigual. O mercado não está igual. Os segmentos distintos, cidades e bairros, cada região pode estar reagindo de uma forma muito diferente. Então, tem regiões que estão sentindo menos, tem regiões que estão sentindo mais, tem segmentos que continuam evoluindo muito, tem outros que são mais afetados por esse momento de crédito. Então, o mercado está desigual, ele não está o mesmo para todo mundo. E tudo isso aí é uma síntese de uma análise grande que eu fiz em relação aos principais indicadores que a gente tem. Então, fica com essas 3 palavras: resiliente, seletivo e desigual. Esse é o mercado imobiliário agora. Mas, quando a gente pega, também traduzindo ele para números, a gente consegue perceber que as vendas cresceram em relação ao que a gente poderia comparar
principalmente se a gente pegar aqui um parâmetro, né? Vamos pegar primeiro trimestre de 2025 com 2026, né? Na verdade, 2026 com 2025. A gente teve aí um aumento das unidades vendidas, então a gente chegou a quase 111 mil unidades vendidas em 2026, só que a gente teve uma queda das unidades lançadas. A gente chegou aí próximo de 98 mil unidades lançadas, uma queda de quase 5% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Mas, mesmo assim, é um mercado extremamente robusto. Estima-se que no primeiro trimestre de 2026 foram movimentados 66 bilhões de reais. Então, em valor geral de vendas nesse período. Esses são indicadores extremamente importantes, são indicadores imobiliários nacionais e mostram o tamanho desse mercado. Quer dizer, as vendas crescem, lançamentos no geral, que são puro crédito, né, recuam apesar do bom desempenho do econômico, mas é um mercado ainda muito grande. E é importante pensar porque a cadeia do mercado imobiliário ela é uma cadeia gigantesca, né? O mercado imobiliário movimenta muito dinheiro porque ele tem uma cadeia bastante robusta. E é por isso que a gente fala o quanto empreender nesse mercado imobiliário pode mudar a sua vida, porque o bolo é muito grande. Então, a mínima fatia que você consiga desse bolo pode transformar a sua vida e a vida da sua família. Então, isso aí foi para a gente ter uma visão de números, né? O crédito também, ele reagiu, mas ele continua caro. Mais recursos e mais imóveis foram financiados, mas isso não significa crédito barato, né? O volume reagiu apesar da força contrária, né, da questão da Selic, que hoje ainda está nessa faixa aí de 14,25% ao ano. E aí isso exige mais planejamento do seu cliente, porque exige mais entrada, exige mais renda, exige uma estrutura financeira mais robusta mesmo, mais sustentável. De janeiro a maio de 2026, a gente teve um aumento de quase 24% em relação ao crédito do SBPE, né, que é uma das formas aí de financiamento, que bateu 76,5 bilhões de reais. Onde a gente teve aí 229 mil imóveis financiados, um aumento de 29,2% das unidades, apesar da taxa Selic estar nesse patamar de 14,25%. Então, a gente vê que o crédito reagiu, mas ele continua caro e, por conta disso, o seu cliente precisa de mais planejamento. Então, presta atenção aqui. Cliente precisa de mais planejamento. Esse é um papel fundamental para o corretor de imóveis, para quem quer estar no mercado imobiliário. Entender que agora é a etapa onde ninguém compra imóvel por impulso. Já não se comprava, né? Mas quando as coisas estão mais fáceis, o emocional total ajuda. Só que agora o emocional é totalmente barrado por esse racional. Então, quanto antes o seu cliente já verificar se ele tem crédito aprovado no banco, fazer simulação bancária, tudo isso vai facilitar o processo lá na frente. É importante a gente falar que o horizonte muda a questão da leitura, né? Porque a gente tem preços anunciados aí que às vezes subiram mais que a inflação, né? Mas são preços anunciados, não significa necessariamente que eles foram vendidos dessa forma. Existe hoje, por conta de toda a conjuntura, uma sustentação do preço, mas com uma certa margem para negociação. E aí é certa, porque não é uma margem também muito grande. Porque quem é proprietário de imóvel, né, com toda essa realidade, com a valorização dos imóveis, também não está nesse momento de dar desconto demais. Mas existe sim ainda uma diferença entre o que se anuncia e o que se vende. Então,
quando a gente fala de preço, essa questão do horizonte, né, muda a leitura. Então, para falar de preço, a gente não pode falar só do preço que é anunciado. A gente tem que entender o preço que é praticado, o preço real depois que esse imóvel foi vendido. Para falar de preço, a gente também tem que entender o tempo de exposição desse imóvel no mercado. Aqui mesmo, quando a gente faz as nossas análises comparativas de mercado, a gente leva em consideração o que está sendo anunciado, mas a gente leva em consideração os anúncios que estão há mais de um ano aí no mercado, porque esses imóveis já sofreram uma pressão em relação ao preço, e a gente faz esse cruzamento com o que efetivamente foi vendido, porque é isso que vai demonstrar para a gente essa questão da realidade do valor que o mercado vai absorver para cada imóvel. Porque se a gente pegar, trazendo, por exemplo, para BH, é onde a gente fica, e isso vale para várias e várias cidades aí do país, é uma cidade com muitos mercados. São bairros completamente distintos e que trazem valorização diferente, né? Valor de metro quadrado completamente diferente, não só pela questão social, mas muitas vezes pela valorização específica de determinadas regiões da cidade. Então, essa análise de mercado é fundamental. Então, gente, a gente chega à conclusão que a demanda existe, mas ela não vem pronta. Que esse é um grande problema que muitos profissionais aí esperam que essa demanda venha pronta, e ela não vem. Hoje, a intenção de compra e o desejo de sair do aluguel, por exemplo, ainda são muito fortes, mas a intenção só vira negócio com crédito qualificado, produto adequado e condução profissional. Senão, vai virar só desejo. A gente tem percebido aí no dia a dia, inclusive, um ponto de atenção, o número de propostas que acabam caindo antes de se concretizar a assinatura do contrato. Porque quando essas três coisas não casam, né, crédito qualificado, produto adequado e a condução, em algum momento o cliente pode se empolgar e na hora falar, vamos fechar essa proposta, mas na hora de assinar contrato, ele corre, porque ele vê que ele não vai dar conta. Mas para vocês terem ideia, tem uma pesquisa da Brain, que é um instituto muito respeitado de pesquisa, um levantamento feito em 221 cidades no primeiro trimestre de 2026. E ele mostra que 49% das pessoas pesquisadas têm intenção de compra, pretendem comprar um imóvel em até 2 anos. 38% das pessoas pesquisadas pretendem sair do aluguel, e a principal motivação declarada pelas pessoas é essa, que querem sair do aluguel para essa busca pela casa própria, que volta a ser um sonho muito presente, né? E aí eu vou completar um dado e vou voltar a falar desse sonho. Para completar, 49% foi a participação do Minha Casa Minha Vida no primeiro trimestre. E algumas pesquisas apontam que muitas pessoas que estão no processo do Minha Casa Minha Vida são jovens. A faixa etária de 18 a 24 anos está crescendo cada vez mais nessa compra do primeiro imóvel. Então, a gente tem que entender, eu falo muito com o time aqui, que não adianta a gente querer ser do mercado imobiliário, né, ter uma imobiliária ou ser de uma imobiliária, ser um corretor de imóveis e não entender de gente, do comportamento do consumidor e do contexto todo. A gente tem que ter repertório, a gente tem que saber o que está acontecendo. Então, presta atenção aqui. Muita gente está em busca dessa questão da casa própria, nas pontas até, os jovens e os mais velhos, porque os jovens estão percebendo que cada vez mais vai ser mais difícil ele ter dinheiro para chegar no sonho, na casa dos sonhos. Então ele tem que começar de algum lugar, e ele está começando pelo Minha Casa Minha Vida. E as pessoas mais velhas estão vendo que com essa expectativa de vida maior que nós temos, o futuro um futuro que tem muitos anos pela frente, vai ter um gasto enorme
para manter essa saúde e ter a moradia bem resolvida é ponto fundamental para a qualidade de vida na terceira idade. Então, mostra mostra que algumas coisas que estão acontecendo aí só reforçam o poder, né, a força do mercado imobiliário. Então, é importante a gente falar que o diagnóstico é o seguinte: o mercado está seletivo. Ele não parou, não vai parar, mas ele está seletivo por todos esses fatores que a gente falou, né? Então, o semestre ele confirma uma transição. A vantagem migra, né, da questão da simples exposição dos imóveis com uma interpretação da necessidade do cliente e uma execução de acompanhamento muito boa. O mercado não acabou, não vai acabar, ele só elevou a régua. Essa é a conclusão. Por quê? A gente tem pesquisas até aqui na Remax que o mercado imobiliário, por que ele nunca para? Porque a gente estima que em todas as regiões 10% dos imóveis se movimentem ao longo do ano. E por quê? Porque o mercado imobiliário ele é movimentado, né, pela vida das pessoas. As coisas acontecem. Tem quem casa, quem descasa, quem tem um filho, quem tem dois, quem tem três, quem está melhor de vida e quer mudar para um imóvel melhor, quem por algum motivo piora de vida e tem a necessidade de vender seu imóvel para quitar dívidas ou para resolver alguma questão de saúde. Então, o movimento acontece o tempo todo. Tem quem casa, quem descasa. Então, 10% do mercado de qualquer região, no mínimo, vai se movimentar pelas situações da vida. E, fora isso, tem, né, todo o crescimento das regiões, das cidades, que ajudam a somar nesse movimento natural. E aí, quando a gente fala dessa questão do mercado seletivo, a gente tem que reforçar alguns pontos. Não há mercado único, né? Cidade, bairro, faixa de renda e tipologia definem realidades completamente distintas. Os juros estão filtrando a demanda. Os juros no patamar que eles estão exigem qualificação financeira e planejamento antes de qualquer visita. Preço certo acelera, né? Imóvel fora da realidade acumula tempo e perde força no mercado. Então é muito importante a gente trabalhar a questão da noção da precificação real de mercado para que o imóvel tenha velocidade de vendas. No trabalho que a gente faz de gestão, né, de representação imobiliária, a gente consegue, com o nosso trabalho, onde a gente mergulha em análise comparativa de mercado para precificação, onde a gente desenvolve plano de marketing para divulgar o imóvel, né? Não é uma ação de marketing, é um portal, é um plano de marketing. E além disso, onde a gente também é 100% aberto a parcerias, a gente consegue reduzir esse tempo de exposição do imóvel. A gente sai de uma média de 480 dias levantada pelo FIPZAP, como a média de tempo que o imóvel fica disponível à venda, e a gente consegue reduzir para 120 dias. Né? A gente aqui sabe o dia que o imóvel entrou na nossa carteira e o dia que o contrato de compra e venda foi assinado. Então a gente consegue reduzir isso para 120 dias, porque um dos nossos grandes pilares é nessa questão da precificação correta. E outra coisa, confiança, estrutura de rede, método, é um total diferencial para que você tenha resultados neste momento do mercado imobiliário, né? O diferencial deixou de ser simplesmente ter um anúncio, tá, em algum portal. Isso todo mundo tá. O negócio é conseguir interpretar, negociar e coordenar. Interpretar o que está acontecendo no geral e para aquele cliente específico, conduzir essa negociação do começo ao fim e coordenar todo esse processo de compra e venda, a realização aí dessa jornada imobiliária, porque é uma jornada, né? Todo cliente, seja ele um cliente vendedor ou comprador, passa por essa jornada. E quando a gente falamos aí do mercado, né? De como foi aí 2026,
Como é que foi 2026 para você? Me conta aí. Ou como é que você acha que o mercado imobiliário foi no geral? E como é que você que está querendo entrar no mercado, como é que você esperava, né, que seria? Então, deu um panorama geral aí desse primeiro semestre de 2026. Agora, a gente fala, pô, quero entrar nesse mercado. Como é que profissional esse mercado está recompensando, que profissional esse mercado está querendo? Então, para vocês terem noção, esse mercado agora, ele procura corretores, consultores que estejam disponíveis para representar um imóvel e fazer uma gestão de imóvel. Ele não procura mais o mostrador de imóveis, o que a gente chama aqui o corretor porteiro, né? Que só abre portas. Esse cara está fadado ao esquecimento. Com tanta informação que a gente tem hoje, o que o cliente precisa é de um outro perfil de profissional. Esse profissional também se espera que ele seja especialista em uma determinada região, ou num determinado público, ou num determinado tipo de imóvel, para que ele tenha um conhecimento muito mais profundo para ajudar tanto o cliente vendedor quanto o cliente comprador. Ele tem que também entender de crédito e de negociação. Não é mais uma coisa de abrir portas e falar que o preço é esse. Você tem que conseguir fazer com que o seu cliente comprador consiga o crédito e você tem que acompanhar o cliente vendedor nessa jornada para que ele entenda o valor que efetivamente o imóvel dele tem naquele momento e o que ele precisa, né, tá junto com você para transformar isso na venda dentro do tempo que ele precisa. E isso leva a essa questão desse autoconhecimento sobre precificação e ter a precificação com argumentos e dados. E é por isso que a gente faz análise comparativa de mercado, por isso que a gente faz estudo de mercado, considerando os parâmetros que eu já falei. E tudo isso tem uma base de sustentação, que é uma base de construir reputação e confiança. O mercado imobiliário está cada vez mais aberto para profissionais de outras áreas que venham encontrar no mercado imobiliário um novo momento de carreira, profissionais que tenham criado essa relação de confiança em outras profissões e que possam agora criar um novo momento de alta renda, porque trazem para o mercado esse outro conhecimento. Então, é um mercado que está numa transformação muito grande. E esse mercado está aberto para você, né? Como é que você vai entrar aí? Uma excelente, ou eu diria, a principal porta de entrada que eu recomendo vem para a Remax. Presta atenção nisso, hein? Vem para a Remax e para a Remax Terrazzo. A gente é a maior franquia global de imobiliárias, estamos presentes em mais de 120 países, é um modelo testado, validado e de comprovada eficácia há mais de 50 anos. No Brasil, chegou a 15 anos e está passando pelo seu melhor momento. 2025 foi o melhor ano de toda a história da Remax, tanto no Brasil quanto em Minas. E aqui, especificamente na Remax Terrazzo, a gente fica na região centro-sul de BH, na Avenida Bandeirantes. Então, a gente consegue trazer uma inteligência hiperlocal mesmo, assim, para a região centro-sul. A gente tem um trabalho totalmente diferenciado com a questão de precificação, de plano de marketing, de estruturar essa passagem, né, pelo mercado imobiliário como um corretor empreendedor aí de uma forma totalmente profissional. Eu tenho mais de 20 anos que eu atuo aí com o mercado imobiliário, conheço, né, o mercado tradicional, atuei com lançamentos no Brasil inteiro e posso dizer que uma coisa que me fez voltar para o mercado imobiliário é o modelo Remax. Entender e perceber na prática o quanto esse modelo ele é voltado para o corretor, ele consegue trazer o que há de mais profissional, né? Porque eu vejo aqui todas as experiências que eu já tive em grandes corporações aí, multinacionais, inseridas dentro de um contexto, como eu falei, muito local. Então aqui você tem treinamento, acompanhamento,
todas as ferramentas e todo o suporte para não ser uma pessoa que está trabalhando sozinha no mercado, mesmo que às vezes você esteja em alguma imobiliária que não te dá esse suporte, ou seja, você vai ter a sensação de estar trabalhando sozinho. E demais, a gente tenta trazer aqui na Terrazo uma outra visão também do mercado, né? Eu atuei aí, já fui gerente de marketing Ambev, Telemix Celular, Claro, passei por shopping center, fui gerente comercial da Gran Viveiro Urbanismo e vim para o mercado imobiliário dessa forma. Fui sócio de uma agência de marketing imobiliário que atendeu a direcional engenharia no Brasil inteiro. Então, eu procuro trazer esse conhecimento também de marketing, comportamento do consumidor, posicionamento, como se tornar um profissional diferenciado dentro do mercado, não ser só mais um corretor, não ser mais do mesmo. Eu te ajudo aqui a responder essa grande pergunta, porque escolher você como corretor e não outra corretora. Então, uso todos os meus esforços e muitos estudos aí, né? Tenho mestrado na parte de comportamento do consumidor, inclusive. Então, uso tudo isso para fazer com que a sua carreira tenha um novo momento, tenha um outro lugar. Então, vem trabalhar comigo na Remax Terrazo. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui no YouTube. Dá like, compartilha e muita coisa boa a gente ainda vai conversar.